irmãos, na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Então, nesse momento que você esteja concentrado em dar o seu melhor a Cristo. Eu vou ler Salmo 120, verso 1. Diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Esse versículo fala sobre clamor em meio à angústia. E quando eu estava meditando na palavra, eu pude refletir sobre a atual situação do nosso mundo. Porque nós podemos perceber que as pessoas estão desesperadas por conta deste vírus. Elas estão com medo, mas por falta de fé. E por falta de fé, de crer que Cristo pode fazer, em desespero elas fazem de tudo. Elas buscam, clamam. E muitas vezes, não são apenas as pessoas que estão numa igreja, mas as pessoas do mundo. Elas buscam, clamam, fazem de tudo por falta de fé. E elas não percebem o quão hipócritas elas estão sendo, porque por medo elas estão clamando, mas quando tudo passar, quando tudo acalmar, elas voltam a viver as suas rotinas antigas, onde para elas não havia tempo para Deus. E elas não percebem que Deus não é momento, Deus é eternidade, Deus é para sempre. Então, irmãos, que vocês não sejam esse tipo de pessoa, que vocês sejam crentes fervorosos, que vocês sejam crentes que a todo momento buscam estar mais próximos de Deus, ter mais intimidade no relacionamento, que vocês sejam intensos na hora de buscar ao Senhor, que vocês deem o seu melhor louvor, a sua adoração, independente do lugar, porque a igreja somos nós. Nós não estamos no templo, mas nós estamos na nossa casa, onde independente do lugar, Deus está. Porque na palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então que nesse momento você se concentre na palavra. Feche os seus olhos, converse com o Senhor e fale, irmãos. Busque, procure, porque todo aquele que procura acha. Então feche os seus olhos nesse momento e se concentre em conversar com o Senhor. Senhor, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença para darmos a nossa melhor adoração a Ti, o nosso melhor louvor, meu Pai. Eu sei que nós podemos estar em nossas casas, não estamos no templo, mas isso não importa, porque quem é a igreja somos nós, o nosso corpo é o Teu templo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesse momento onde estamos em casa, nos protegendo, estar buscando intimidade com o Senhor, estar nos aproximando de Ti cada vez mais, meu Pai. Que o ambiente não nos impeça de termos um relacionamento diário contigo, meu Pai. Eu te peço que nós não sejamos essas pessoas que buscam por falta de fé, mas que nós possamos ser pessoas que têm a fé e buscam porque nós temos a certeza que o Senhor é poderoso para trazer a cura, Senhor. Peço que nesse momento o Senhor possa nos fazer estarmos com o pensamento ligados aos Teus. E que nós possamos estar concentrados, Senhor, neste momento na Tua palavra. Nada venha tirar a nossa atenção. Eu te peço também que o Senhor possa guardar a vida, Senhor, dessas pessoas que estão à frente, Senhor, estão nos ensinando, Senhor, nos instruindo a evitar sair de casa, ao nos cuidar, Senhor, porque elas estão se expondo ao risco, meu Pai. Guarda a vida delas, meu Senhor, protege elas, as cobre, Senhor, com o Teu sangue. E que nesse momento nós possamos estar buscando, Senhor, estarmos saciados espiritualmente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, quero sentir a Tua presença, Senhor. Nesse lugar, Pai,
Jesus. Pai, queremos te ver, Pai, não somente aqui, Senhor, mas em nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos ser espelhos teus, Senhor. Que quando as pessoas olharem para nós, Pai, não veja a nossa face, mas veja a tua, Senhor. Pai, que nós possamos adorar a Ti, Senhor, por quem Tu és, Pai. Não pelo que o Senhor pode nos dar, pelo que o Senhor pode nos oferecer, Senhor. Pai, queremos Te ver, Pai. Queremos Te tocar, Pai. Queremos Te sentir, Senhor. Pai, então vem, Pai, vem em nossa conta, Senhor. Queremos mais, Pai, da Tua presença em nosso ser, Jesus. E não há nada, Pai, não há nada e nem ninguém, Senhor, que possa nos separar, Jesus. Que esta noite, Senhor, nós possamos Te sentir, Pai, e entender, Pai, Teu amor por nós, Pai, e entender, Pai, o Teu sacrifício naquela cruz por nós, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Queridos, abra sua Bíblia comigo nessa noite, no livro de Mateus, Mateus capítulo 27.
versículo 27 em diante. E acompanhe atentamente a leitura do texto, a meditação que faremos da palavra do Senhor nessa noite. Tema da mensagem de hoje: corações não convertidos. O culto que os cristãos de hoje prestam ao Senhor. Espero que você tenha achado sua Bíblia, achado a referência aí. Diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Tiraram-lhe as vestes, colocaram nele um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam com ela em sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. Mateus, ele pinta a tortura, a agonia do Senhor Jesus com cores fortes. Ele banha a tela dessa visão horrenda do que os soldados faziam com Cristo. Ele banha com o vermelho do sangue do próprio Filho de Deus. Quando nós olhamos esse texto, nossos corações, os corações dos cristãos genuínos, se apertam. Nossas almas sofrem cada golpe. Nosso íntimo se comove e percebemos como foi doloroso ao Senhor Jesus, como foi duro morrer pelos nossos pecados. As almas sensíveis, ao lerem o texto, ao ouvirem a narrativa, se abalam. Se abalam com a estupidez dos soldados, com a arrogância daqueles homens, com a postura cruel. E Cristo mudo, calado, morria em favor do seu povo. Mas eu queria que você se achegasse mais perto, que você atentasse com um olhar mais investigador, examinador dessa pessoa a quem os soldados zombavam, dessa pessoa a quem os soldados batiam, humilhavam, crucificaram. Quem era? Quem era, de fato, esse Jesus que eles zombavam dizendo Rei dos Judeus? Queridos, as Escrituras o chamam de Emanuel, Deus conosco, Deus presente, um Deus companheiro, um Deus que desce dos céus para salvar aqueles que são seus. Ele é chamado de o Santo de Israel, o Filho amado de Deus, o Salvador. Timóteo diz que ele é o Rei dos Reis
Isaías declara que ele é o príncipe da paz. João diz que ele é a ressurreição e a vida. O livro de Apocalipse diz que ele é o Senhor Deus. Colossenses o chama de... Carta de Colossenses, Paulo chama de o Deus invisível. Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento dizem que ele é o Filho do Homem, o caminho, a verdade e a vida. João olha para Jesus e diz, ele é a luz do mundo. Em João 8,12. O Salvador do mundo, em João 4,42. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sol da justiça. Ele é o sumo pastor, o filho do Altíssimo, o filho do Deus vivo, o sumo sacerdote. Quem é o Cristo? De quem aqueles homens zombam? Quem é aquela pessoa imaculada, bendita? Ele é o autor da nossa salvação, escreve o escritor de Hebreus. Em Tito, Paulo diz que ele é o nosso Salvador. Romanos, a carta dos Romanos diz que ele é aquele que havia de vir. O bom mestre, relata Marcos. Aquele que batiza com o Espírito Santo. A palavra viva, o verbo de Deus, a rocha, a luz dos homens, o libertador. Quem é aquele? Aquele a quem os homens crucificam. Quem é aquele a quem os homens fazem chacota? É Jesus. É aquele que, quando o mundo estava em caos, pairava sobre a face das águas. Quando a terra era sem forma e vazia, era ele que ali estava, gerando vida, e sob a sua voz, sob a sua declaração poderosa, tudo veio a existir. Está ali. O Criador. Aquele que fala a Moisés, que fez a boca, ouvindo a boca que ele criou, maldizer o seu santo nome. Aquele que fez as mãos de toda a humanidade, sentindo murros, bofetadas das próprias mãos que criou. Infelizmente, nenhum daqueles soldados pôde olhar nos olhos de Cristo e enxergá-lo como ele é. O grande eu sou. Aquele que poderia, com um simples pensamento, destruir Pilatos, o seu palácio e todo aquele exército. Aquele que uma única palavra dele faria com que legiões de anjos invadissem aquele lugar com espadas desembainhadas, ceifando a vida dos homens, lançando-os no profundo inferno ainda vivos. Era ele que estava ali. Era o Senhor. O Senhor. O cristianismo dos homens tem sido um cristianismo barato. A vida dos homens, chamados homens de Deus dos dias de hoje, tem sido uma vida de corações não convertidos. As pessoas, infelizmente, não têm a visão desse Deus que é 3 vezes santo. Desse Deus que prima por corações limpos. Desse Deus que tem prazer na fala mansa, suave.
nas mãos levantadas sem ira, nem raiva. Deus, Cristo é o Senhor das Escrituras. Como é importante que você conheça o Deus das Escrituras. Que você o encare como esse Deus maravilhoso, justíssimo, imaculado, para que o seu culto, a sua vida, todo o seu caminhar seja totalmente de acordo com esse Deus a quem você diz prestar serviço. Essa cena que Mateus relata no capítulo 27 é apenas parte do caminho que Jesus percorreu até a crucificação. Eu queria que você voltasse um pouco nos acontecimentos antes dessa cena. Eu queria que você voltasse pelas ruas escuras de Israel e entre as árvores do horto chamado Getsemane. Você olhasse esse Jesus que, prostrado, buscava a face do Pai. Esse Jesus que começa o seu sofrimento não quando é preso, não quando é chicoteado, não quando os cravos perfuram-lhe os pés e as mãos, mas começa o seu sofrimento em oração, espremido naquela agonia invisível, espremido no Getsemane, pelo meu e pelo seu pecado. Naquele jardim, enquanto o seu suor, como gotas de sangue, caía no chão, enquanto o seu gemido atravessava as galáxias, chegando até a morada, o trono do Pai. Ali, enquanto ele acabava de se recompor da agonia, quem vem chegando? Um dos discípulos. Um dos discípulos cheio de hipocrisia. Um dos discípulos estava ali com ele todos os dias e que infelizmente também não o enxergava como ele é, o Deus dos céus. Judas dissimula. Judas ele se põe diante do Senhor e planeja sua prisão, planeja com os religiosos da época o mal do seu mestre. E a dissimulação daquele coração não convertido. Talvez seja a conduta do nosso coração. É bem provável que entre nós, entre aqueles que nos assistem, haja uma multidão de homens como Judas.
homens infiéis ao seu mestre, pessoas que venderiam o Rei dos Céus por 30 moedas de prata, pessoas que arquitetam o mal contra o Deus dos céus. Queridos, infelizmente até hoje tem pessoas chamados cristãos, cristãos nominais, cristãos que veem Cristo como um Deus com D minúsculo, que o Jesus deles é um Jesus inventado. Eu queria que você refletisse, pensasse em como é o seu Deus, em como é o seu Senhor. Se Ele é o Senhor das Escrituras, se Ele é esse Deus tremendo, fabuloso, grandioso, ou é apenas um Jesus que você inventou na sua mente, que te serve e ao qual você faz dele o que quer, como aqueles soldados. Infelizmente, hoje, o coração de muitos cristãos tem tecido coroas de espinhos para o nosso Jesus. Coroas de hipocrisia, de mentira, de engano. Coroas forjadas no inferno pelas mãos de Satanás. Até acredito que na igreja de hoje existam alguns que amam a Deus como amavam os discípulos do primeiro século. Eu até acredito que hoje haja alguns poucos com coração sincero, com coração quebrantado, com coração convertido na igreja. Mas, infelizmente, é uma grande multidão de soldados. Soldados como os que são relatados em Mateus. Pessoas que não têm visto a Jesus como ele é e têm cultuado a ele de forma que o afronta, de maneira que o entristece, que lacera o coração de Deus, olhar pessoas que se denominam cristãs e que infelizmente, as suas vidas caminham na direção oposta do reino dos céus. Queria que você refletisse. Se você é convertido, se você se rendeu a Jesus e ele sendo o seu rei, você o obedece. Se ele é um monarca que se assenta no trono da sua vida. Eu queria que você descesse até o porão do seu coração, o lugar escondido da sua alma, e ali enxergasse se esse Jesus é o tesouro precioso que você esconde lá. Se o Deus dos céus
é o tesouro do seu coração. E se por ele você faz tudo, você deixa tudo, você abandona todos para servi-lo, ou se você tem sido apenas um cristão de aparências. A palavra hipócrita, ela vem do grego e ela significa aquele que encena. Hipocrisia é encenar, é atuar. Será que nós vamos ganhar um Oscar? Um Oscar de atores diante de Deus? De encenações, ou nossa vida será uma vida de serviço real, de amor verdadeiro, de entrega genuína? Queria que você pensasse na sua vida cotidiana. Enquanto nós estamos vivendo esses momentos difíceis, esses momentos de dor na humanidade, eu percebo que muitos de nós, muitos que deveria eu chamar de irmãos, poucos se importam com Jesus, poucos se importam com a fé. Infelizmente, as nossas redes sociais acabam mostrando do que é feita a alma dos homens. E por incrível que pareça, nós vemos cristãos falando, pensando e fazendo bobagens o tempo inteiro, expondo Jesus ao vitupério, à vergonha pública, mais uma vez, chicoteando o Salvador, mais uma vez colocando uma cana de mentira ao invés de um cetro de equidade em suas mãos, mais uma vez colocando uma coroa de espinhos ao invés de uma coroa de ouro e de justiça sobre a sua cabeça, colocando um manto sujo de vergonha ao invés de um manto de honra, de amor e de fidelidade. Essa mensagem ela vem como um alerta para os nossos corações. Essa palavra ela vem como um chamamento da parte de Deus para uma conversão genuína. Nós atribuímos tão pouca importância aos nossos pecados. Quando falamos aquilo que Deus abomina, dizemos que foi uma besteirinha. Quando as conversas entre nós são maliciosas e as palavras que usamos no nosso dia a dia são palavras torpes, palavras sujas. Quando as pessoas se reúnem para maldizer, fofocar, blasfemar, às vezes nos apresentamos sorridentes diante dessa multidão que perece e participamos de tudo que os homens maus fazem, de tudo que o mundo produz. É o nosso prazer fazer consumo, fazer propaganda.
ficou pensando em como Cristo olhou aqueles homens, como ele olha a igreja hoje. Porque, de fato, aqueles homens não eram chamados cristãos. Aqueles soldados não tinham nada a ver com Cristo. Mas nós que dizemos ser do Senhor, nós que professamos ser cristãos, ser evangélicos, sermos crentes, como a nossa vida deveria ser muito mais regrada em santidade, em piedade, em religiosidade verdadeira. Religiosos verdadeiros. Cristãos genuínos. Como é importante que eu e você tenhamos uma vida diferente. Há tanta dissimulação, há tanta mentira, há tanto engano. Nós escondemos, ou melhor, revelamos aos homens, né, uma aparência de bondade. E nos esquecemos que Deus olha para os corações. O que adianta? O que adianta as pessoas olharem para nós e, por uma palavra que falemos ou por uma postura que tomemos em um determinado momento, elas pensem que somos de fato de Deus, sendo que Cristo, o próprio Cristo, sabe que não somos. O próprio Cristo não nos conhece, porque ainda não nascemos de novo. Alguém entre nós, alguém que nos assiste nessa noite, alguém que nos assistirá depois dessa mensagem, que ainda não nasceu de novo, que ainda não se tornou o verdadeiro súdito do Rei dos Céus, do Senhor dos Senhores. Será que você pode olhar no fundo da sua alma e enxergar se você se encontra nessa condição, sem hipocrisia, sem mentira? É tão triste para nós, pastores, quando depois de uma mensagem que chama a atenção da igreja, que exorta, que corrige, instantes após ao término, ou no dia seguinte, nós vemos a afronta dos corações pecaminosos, que foram abalados pela verdade anunciada, se mostrando vilões, maus nas redes sociais, na vida particular. Você que faz questão de apresentar suas bebedeiras nas redes sociais, os palavrões, as músicas profanas, e que talvez tenha uma carteirinha de membro de uma igreja, talvez recebeu um certificado no dia do batismo. Quem sabe você seja um batista que fez uma profissão de fé. Como é triste para nós que somos os anunciadores da verdade de Deus, olhar para você poucos instantes depois da repreensão e vê-lo pecando, e vê-la
cometendo aquilo que Deus odeia. Que a verdade do Senhor penetre a sua alma nessa noite. Que o Senhor possa entrar no seu coração com a sua luz, porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que vai dissipar as trevas da sua alma. Ele que tem o sabão do lavandeiro para lavar o seu coração. Cristo, Cristo. Esse Cristo que tantas vezes você lançou o nome dele na lama, tomando atitudes erradas e chamando-se cristão. Cristo. Esse que você cuspiu no seu rosto, e ele ainda sentiu o cheiro fétido do seu pecado nas suas narinas. Esse Cristo, Senhor dos céus, ele quer transformar a sua vida hoje. Hoje. Olhe nos olhos de Cristo nessa noite. Houve um centurião, um soldado também, que ao encarar Jesus viu quem ele era. Que ao olhar para Jesus entendeu que ele era o Senhor do universo. Que os anjos e o universo está debaixo da autoridade da sua palavra. E a sua mão poderosa controla todas as coisas. E ele, como um servo doente na sua casa, ele não espera que o Cristo visite a sua humilde residência. Ele entende que seria privilégio demais aquele que habita os céus e desceu da morada eterna entrar na sua casa. Ele olha para Cristo e diz: Senhor, eu sou homem de autoridade. Eu digo a um servo vai, ele vai. Digo ele vem, e ele vem. E ele reconhece a autoridade de Cristo. E ele diz ao Senhor: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Que você possa olhar nessa noite, olhar nos olhos de Cristo e dizer: Senhor, diz apenas uma palavra e a minha vida será mudada. Que você possa ser um moribundo, como o ladrão da cruz, e reconhecer todos os seus pecados nesse momento, toda a sua atitude errônea no decorrer da sua vida e, sobretudo, no decorrer da sua vida chamada cristã. Que você possa olhar para você, para as profundezas do abismo de pecado que você adentrou. Você possa dizer como aquele ladrão da cruz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Rei dos céus, ele tem poder de tirar você do reino das trevas. O Rei dos céus tem poder para matar o pecado que te atormenta, a tribulação que se abate contra você. O Rei dos céus, ele tem poder para todas as coisas. Ele tem benefícios para os seus filhos. Ele tem bem para a sua igreja. E a pergunta que eu te faço nessa noite é se você quer que esse Jesus, ele seja de fato o rei na sua vida. Porque um Jesus inventado não te levará ao céu. Um Jesus que aceita os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, não te levará ao céu. O Jesus da Bíblia, ele veio para livrar o seu povo dos seus pecados. O Jesus da Bíblia veio para limpar a alma suja. Veio para mudar o coração não convertido.
Veio para transformar a sua mente e transformar você que é uma lagarta destruidora, transformar num ser celeste, num novo ser, numa nova criatura. Deus quer te colocar na crisálida da graça. Deus quer te colocar no casulo de transformação do Espírito, mudar a sua história. Será que você tem coragem o suficiente para, como aquele soldado que vê Cristo morrendo, aquele soldado que está diante da cruz e reconhece ele como o verdadeiro Filho de Deus quando Cristo morre, quando ele vê a sua morte, quando ele contempla quem Jesus é? Será que você tem coragem de, nessa noite, reconhecer o seu erro, os seus muitos erros, e dizer: Jesus, sara-me? Ele está diante de você nesse momento. Cristo está aí diante de você. Ele foi zombado, mas te estende as mãos. Ele foi vilipendiado, ele foi humilhado por você, mas te oferece beijos de amor, atos de carinho. A Bíblia nos diz que você foi infiel, mas ele não pode ser infiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel, fiel à sua palavra, fiel ao seu compromisso, fiel a si mesmo. Você falhou com ele. Você tem falhado com ele. Talvez há dias, meses, anos, quem sabe a sua vida toda. Mas o Rei dos céus, o Rei verdadeiro do universo, está disposto a te conceder o seu perdão nessa noite. Está disposto a transformar a sua vida. Você pode se colocar diante dele nesse instante. Nós não louvamos ao Senhor nessa noite, né? Pulamos. Nós vamos orar e depois você vai cantar ao Senhor. Queria que você orasse a Ele com a sua alma. Eu queria que você cantasse a Ele com todo o seu louvor, toda a sua alegria, após a nossa oração. Eu quero ter a certeza de que enquanto nós oramos e cantamos, o Espírito Santo de Deus percorre todos os veios, todas as recâmaras do nosso coração, todos os cantos da nossa alma, limpando, curando, transformando. Eu vou te convidar a orar agora, nós vamos ter o louvor em seguida e depois nós vamos fazer a oração de encerramento, antes do término. Então eu queria que você nesse instante baixasse a sua fronte. Você, coração não convertido. Você que até esse instante, até que o Espírito Santo te tocasse aí nessa hora, tinha um coração duro, envenenado. Você que tinha o seu coração forjado no inferno. Deus, nesse momento, vai te dar um novo coração. Coração santo. Um coração com o qual você se surpreenderá das suas atitudes de hoje em diante. E a partir de hoje você então verá, viverá
que é ser de fato um cristão, um filho do Altíssimo. Você pode orar comigo nesse instante? Você pode dirigir a sua voz, a oração da sua alma a esse Deus? Oremos comigo. Orem comigo. Busquemos a face desse Deus perdoador. Esse Deus da Bíblia. Certamente não sairemos dos nossos lugares vazios, sem resposta, mas seremos iluminados pela graça, banhados pelas muitas misericórdias do Senhor. Deus, Deus de amor, Deus poderoso, Deus, 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 é isso que o Senhor é. O Senhor é o Deus do universo. O Senhor é o Deus sobre esta terra, sobre os homens. Mas não basta ser o Deus do universo, o Deus do mundo, o Deus sobre os homens. Se para mim não for o Deus pessoal, o Deus do meu coração, o Deus da minha vida, o Deus em quem depositei todas as minhas esperanças e em qual eu espero a minha redenção, a minha salvação, o meu resgate. Tu és o Deus dos céus. E aí nos céus o Senhor preparou uma morada para mim. E não apenas para mim, mas para todo aquele que é meu, que me pertence. Eu e minha casa somos do Senhor. Nossos maus corações têm sido convertidos a cada dia. Nossas atitudes pecaminosas têm se transformado em atos de justiça e bondade, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Salvador. Oh Deus! Nossas almas se derramam perante o teu trono nesse instante. Somos indignos, somos sujos, somos pecadores. Mas vem com a tua mão santa e transforma todos esses homens, todos esses seres, mulheres, essa humanidade, que nesse momento prostra-se com as suas almas diante do teu trono. Estende o teu cetro de misericórdia. Estende o teu cetro de bondade, Senhor, teu cetro de marfim sobre a tua igreja nesse instante. E o castigo que deveríamos receber, que era a morte, Senhor, seja convertido em vida abundante no teu Filho. Que o teu Santo Espírito, Senhor, revele aos nossos corações a hediondez dos nossos pecados. E que tenhamos nojo, Senhor, das nossas atitudes más. Que tenhamos, Senhor, repulsa, repugna, asco, Senhor, de tudo aquilo que ofende a tua beleza, a tua grandeza, a tua santidade. Que os nossos corações endurecidos sejam rasgados, Senhor, pela espada do Espírito. E que ela diariamente penetre o âmago da nossa alma. Trazendo transformação para aqueles que eram tão maus quanto os demônios. Essa era a nossa condição. Assim éramos nós antes do teu toque. Éramos mortos, como aquela menina, a filha de Jairo. Éramos mortos, Senhor, como aquele rapaz da viúva de Naim. O nosso corpo, o cortejo fúnebre das nossas almas já havia sido iniciado. Estávamos sepultados, Senhor, nos nossos pecados, Senhor, mortos há muitos dias como Lázaro.
mas o brado da tua voz nos ressuscita. O toque da tua mão nos regenera e nos dá nova vida, Senhor. Dá-nos uma nova vida, meu Rei. Dá uma nova vida à tua igreja, Rei Jesus. Para que, através de nós, chamados cristãos, o teu nome seja louvado. O teu nome seja engrandecido verdadeiramente. Que haja harmonia entre as canções dos anjos no céu e os louvores entoados nessa terra, Pai. Assim eu oro, te bendigo, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus por mais este culto realizado e que o Senhor possa fazer prosperar a sua palavra no seu coração. Medite, rumine nesta palavra, pratique-a e você vai viver coisas tremendas da parte de Deus. Não se esqueça, meu irmão, que a palavra de Deus é a verdade e a verdade liberta. A verdade, ela traz consigo grandes milagres da parte de Deus. Então faça isso no nome de Jesus. Medite novamente, leia o texto e fale com o Senhor e permita também que você escute a voz de Deus e possa colocar tudo isso em prática no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e até o próximo culto.